novo, eu creio em ti. Glória a Deus, aleluia. Deus provedor. Esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu creio, né? O Deus que provê no meio da luta, o Deus que provê no meio da tempestade, o Deus que provê quando nós estamos precisando de uma provisão, mas provisão não é só provisão financeira. Tem vários tipos de provisão. Às vezes é uma provisão na área financeira, sim. Às vezes é uma provisão na área da saúde. Às vezes é uma provisão na área sentimental, familiar. Então, Deus pode prover em várias áreas. Às vezes as pessoas só acreditam que Deus é provedor só na hora que falta dinheiro, né? E Deus é provedor em todas as áreas, irmãos. A gente não pode achar que Deus só provê na hora que falta na área financeira. Então, a gente tem que entender a palavra de Deus, né? Deus irá prover, sim, novamente sobre as nossas vidas. Deus irá prover quando nós necessitarmos de uma libertação, de uma cura, quando a gente necessitar que algo aconteça nas nossas vidas. Então você tem que entender que Deus é provedor, só que Ele não só provém na área financeira, irmãos. Vamos entender a palavra de Deus. O nosso Deus é provedor em todo momento, em todas as áreas. Então, nós temos que entender a palavra de Deus. Eu vejo tantas pessoas só buscando a Deus quando falta, né? Na área financeira, não. Quando você estiver passando por lutas, por adversidades, por problemas de saúde, não importa a situação que você se encontre no dia de hoje, Deus é provedor. Ele irá prover a todo momento, Ele irá cuidar de você, Ele irá se levantar ao nosso favor. Então nós temos que entender que Deus, Ele provê em todo momento, haja o que houver, venha o que vier, Deus irá prover novamente sobre as nossas vidas. Então nós temos que crer, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que Deus irá prover novamente. Se hoje você está passando por uma situação difícil, algo não aconteceu na tua vida, você espera por esse Deus provedor, mas talvez você está esperando errado. Talvez você está esperando que Deus provenha só o financeiro. E muitas das vezes, na maioria das vezes, não é só o financeiro. Às vezes nós precisamos de uma provisão na nossa vida familiar. Às vezes nós precisamos de uma provisão em tantas áreas que não é só a financeira, mas o povo está se perdendo. O povo está pensando que Deus só é o Deus provedor na hora que falta dinheiro. Irmãos, talvez hoje vocês que estão acessando essa live precise de uma provisão. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu creio num Deus que é Jeová Jiré, Jeová Rafá. Eu creio num Deus que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que não dormita, aquele que me guarda, aquele que no momento difícil Ele irá se levantar ao nosso favor. Então, para você que está acessando essa live, entenda, Deus é um Deus provedor em todas as áreas. E haja o que houver, venha o que vier, como diz o louvor, Ele irá prover novamente. Lembre-se o que Deus já fez na sua vida, lembre-se as portas que Deus já abriu, lembre-se daquilo que Deus já te libertou, lembre-se das bênçãos que Deus já te proporcionou. A paz, Doralice, a paz, Gogô. Talvez eu chame uma de vocês para participar daqui a pouco. Continue lá na live, se preparem aí, hein? Venha o que vier,
e irás prover de novo. Ele irá prover novamente, sim. Ele irá prover para mim, ele irá prover para você. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Talvez você não saiba o porquê desse vendaval na sua vida. Talvez você não entenda o porquê dessa situação difícil. Talvez você não entenda o porquê que o marido está tão revoltado. Amém, Doralice? Então a Gogô se prepare, que talvez eu chame ela. Então preste atenção na palavra. Deus é um Deus provedor, só que Ele prova. Ele é um Deus provedor em todas as áreas. Paz, apóstolo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então nós temos que entender que haja o que houver, venha o que vier sobre as nossas vidas. Esse Deus é provedor em todo momento. Não adianta eu cantar um louvor, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. A gente canta, chora, acha bonito, acredita, né? Mas aí quando nós chegamos em casa e tem uma situação difícil e tem aquela pessoa perturbada na nossa família e as portas se fecharam e as coisas não andam e a tempestade tá vindo com força, as pessoas esquecem de glorificar o nome do Senhor. As pessoas esquecem que esse Deus provedor, ele é em todo tempo, em qualquer situação ele provê. Você só está aí assistindo essa live, Deus só permitiu. Você está aí nessa tarde abençoada. Aqui em São Paulo é feriado, né? Teve 3 feriados esse mês, eu acho que acabou, e a gente tá aí em casa fazendo as nossas coisas, e às vezes a gente tá com a cabeça, né? A cabeça tão preocupada, tão voltada aos nossos problemas, que a gente esquece que esse Deus a qual eu canto, que o Senhor é o Deus provedor, o Senhor irá prover de novo, haja o que houver, venha o que vier. Eu creio que o Senhor irá prover a hora da situação difícil. O povo de Deus esquece desse Deus. Ele provê sim, irmãos, eu repito, em todas as circunstâncias. Eu estava aqui embaixo das árvores, curtindo, né, um dia de feriado. Eu estava ali, o Espírito Santo foi ministrando na minha vida, o Espírito Santo veio me tocar no meu coração para pessoas que têm promessas de Deus. Aramandarabachai, pessoas que têm promessas de Deus e ainda não aconteceu, e as pessoas estão perdidas, estão desistindo no meio da caminhada, porque canta, Jesus, Deus irá prover de novo, só que essa provisão não chega. A doença continua, o filho continua perdido, há pessoas que têm familiares na cadeia, há pessoas que o casamento estão à derrota, há pessoas que as portas literalmente estão trancadas. A luta é grande sim, Neide, mas esse Deus a qual nós louvamos, a qual nós acreditamos que é um Deus provedor, ele irá prover no meio da luta. Você pode estar passando pela fornalha de fogo ardente. Lembra daqueles jovens que foram levados cativo, mas mesmo assim, eles estando cativos, eles não se contaminaram, mesmo diante do decreto do inimigo. Mesmo diante do decreto do inimigo, eles não se entregaram, eles continuaram fiel e Deus proveu diante, no meio do fogo ardente. Eles foram lançados literalmente dentro de uma fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados a Lamandarabachai. O Espírito Santo está tão presente nessa tarde que não tem como não sentir a presença dele. Eles foram lançados dentro daquela fornalha.
Não é à toa que você está enfrentando essa fornalha, esse fogo ardente. Não é à toa que Deus permitiu você ser lançado, porque não importa onde você estiver, Deus estará junto com você. Eles foram lançados naquela fornalha que os próprios guardas que estavam ali, aqueles que eram comandados pelo rei, só em abrir aquela fornalha eles foram consumidos. E aqueles homens foram lançados ali porque eles acreditavam no nosso Deus, porque eles não se deixaram levar pela circunstância, eles não se deixaram alamandarabachai, eles não se deixaram levar pela situação difícil, eles não se contaminaram, eles continuaram fiel diante das situações, diante dos problemas. Se eu me manter fiel, o Deus provedor, o Deus a qual é o Jeová Jiré, o provedor, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, ele irá se levantar ao meu favor. Ele entrou dentro do fogo. Ele protegeu aqueles homens. Eles olhavam lá de fora, o rei e aqueles homens maus olhavam lá de fora e disseram: mas não foi tantos homens que a gente lançou ali, e tem mais um lá no meio. Quem lançou aquele outro homem? Eu estou aqui conjecturando na palavra. Não, era o anjo do Senhor. Se você for meditar na palavra, ali está anjo com letra maiúscula. Então significa que o próprio Deus, permitiu eles serem lançados alamandarabachai, naquela fornalha, mas o próprio Deus entrou lá com a providência. Então esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que você precisa acreditar, o Deus provedor, o Deus que provê em todas as áreas. Se você está enfrentando, repito, uma situação que está doendo, uma situação difícil, se as coisas não têm travado para você, você venha crer que esse é o Deus Jeová Jiré, o Deus que nessa tarde me colocou aqui com essa palavra abençoada. Eu nem comecei a pregar, mas o Espírito Santo, ele tá tão forte aqui nesse lugar, porque eu passei o dia orando, eu passei o dia meditando na palavra, e o Espírito Santo, alamandarabachai, o Espírito Santo, ele está falando ao meu coração que tem pessoas clamando, tem pessoas pedindo essa provisão e ainda não chegou, e tem pessoas que estão querendo desistir, tem pessoas que estão querendo se entregar. Mas Deus manda te dizer nessa tarde que Ele ainda é o Deus provedor, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma a situação, assim como Ele transformou essa situação que aparentemente aos olhos humanos não tinha mais jeito. Os homens foram lançados dentro da fornalha, os homens eram para ser mortos na hora que abriu aquela fornalha. O rei ainda mandou aumentar aquele fogo 7 vezes. E eles foram lançados lá dentro, e mesmo assim Deus permite a fornalha. Olha só, obrigado Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, ele permite essa situação para ele te livrar na situação. Alamandarabachai. O meu Deus é tão poderoso que ele permite a situação difícil para nos livrar no meio dessa situação difícil. Então você tem que entender. Talvez esteja doendo, talvez esteja difícil, talvez hoje você esteja aí chorando, talvez hoje você esteja desacreditado desse Deus. Mas eu vou na igreja há tanto tempo, mas eu faço, mas eu aconteço e Deus não está se levantando ao meu favor. Não, Deus nessa tarde manda te dizer, receba aí, que Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que está vendo as tuas lágrimas,
lágrima. Ele é o Deus Alamandarabashai. Ele é o Deus que vai entrar sim com a provisão daqui até o final do mês. Nada vai estar como está hoje. Ele é o Deus que vai se levantar, Alamandarabashai. Ele é o Deus que está se levantando nessa tarde ao nosso favor. Então creia, irmãos, e receba. Receba essa palavra de bênção. Receba nessa tarde abençoada, Lamandarabashai. Orecante Lamandarabashai. Tem mulheres que estavam precisando só dessa palavra. Tem mulheres e homens de Deus que vão acessar essa live, Lamandarabashai, que estavam precisando dessa resposta de Deus. Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando, mas o Senhor, o Jeová Jiré, o Deus provedor, vai entrar a teu favor com a providência que você necessita. Então creia e receba. Amém, glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo está tão presente que eu não consigo parar de profetizar, eu não consigo parar. Lamandarabashai, Espírito Santo, Aramandarabashai. Tem pessoas que receberam a notícia difícil essa semana, mas Deus manda te dizer nessa tarde: filha, filho, eu estou entrando com a providência. Aramandarabashai. Não há palavra de homens que possa prevalecer diante da minha palavra. Não há palavra de médico, Alamandarabashai, que possa prevalecer diante da palavra do médico. Em nome de Jesus, a minha palavra é poderosa, Aramandarabashai. A minha palavra é poderosa para cumprir sim na tua vida. Filha, filho, pare de chorar. Comece a sorrir. Eu estou chegando, Alamandarabashai, com a provisão. Eu estou chegando, Alamandarabashai, com a solução para a tua vida. Creia, creia que o Senhor é o Deus provedor. Creia que o Jeová Jiré está se levantando ao teu favor. Creia e receba essa palavra, Alamandarabashai. Orecantelamassuriandelabashai. Espírito Santo, Espírito Santo. Há pessoas que estão sofrendo por uma notícia que receberam. Há mulheres chorando, Alamandarabashai. Há mulheres sofrendo sozinha. Há mulheres que sofrem em silêncio, Alamandarabashai. Mas é o Senhor que enxuga a tua lágrima, filha. Sou eu, Senhor, que guardo as tuas lágrimas. Sou eu que irei me levantar ao teu favor. Essa situação não vai continuar da mesma maneira, mas você precisa confiar. Você precisa se levantar, Amandarabashai. Orecantelamashuriandelabashai. Se levante, levante, lava o rosto, continue acreditando que eu estou à frente dessa batalha. A circunstância está difícil, eu sei. Você está dizendo, mas como se eu não vejo solução? Como que eu não estou vendo porta nenhuma se abrir? Aramandarabashai. Mas eu sou o Deus Jeová Jiré. Eu sou o Deus provedor. Eu sou o Deus que cuida dos seus. Aramandarabashai. Eu não estou dormindo, eu estou atento, povo meu. Acorda, tu que dormes, acorda, ó igreja. Eu estou voltando, eu estou chegando para libertar meu povo. Eu estou dando sinais, Aramandarabashai. Eu estou dando sinais todos os dias, mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Aramandarabashai. O meu povo está sofrendo, Aramandarabashai, porque não me busca. Busque a mim, porque eu vou te responder. Clame a mim, que eu te responderei.
Senhor. Creia, creia e confie. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, irmãs. A gente pensa que vai fazer algo, né, da nossa vontade, mas o Espírito Santo é Ele que conduz as nossas vidas, é Ele que tem que nos conduzir, irmãos. A gente não é ninguém sem Deus. A gente não é ninguém sem a presença, Aramandarabachai, sem a presença de Deus. Busque a Ele, clame a Ele. Busque, continue confiando. Tá doendo, tá difícil, continue, persevere. Tem tantas pessoas que estão desistindo. Tem tantas pessoas que estão próximas. A sua bênção está ali na frente. Tem pessoas que Deus está falando que daqui até o final desse mês de novembro não vai continuar da mesma maneira que está. Deus está falando, Alamandarabachai, que da mesma maneira que você se encontra, não vai continuar. Mas eu preciso ter fé, eu preciso crer, eu preciso confiar nesse Deus. Não adianta eu querer a bênção se eu não tenho fé. A Bíblia é bem clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Glória a Deus. Vamos para a palavra, né? Porque Deus já começou a agir, né? Antes que a gente começasse a meditar na palavra, Deus já começou a falar. Irmãos, é tão lindo a presença de Deus, é tão maravilhosa, que eu não me contenho diante de tudo isso. Busque o Espírito Santo, busque a Deus, busque enquanto você pode encontrar. Vai chegar um momento que isso vai ser tirado dessa terra. A Bíblia é bem clara que vai chegar um tempo para Mandarabachai, que o Espírito Santo vai ser recolhido dessa terra. E ai de quem ficar aqui, ai de quem Aramandarabachai, Orecantelamandarabachai, ai de quem estiver aqui, irmãos. Então nós temos que buscar todos os dias a presença dele, em todo momento. Enquanto você estiver aí, talvez você esteja lavando uma roupa, talvez esteja limpando a casa, talvez esteja em alguma função, mas o Espírito Santo, ele está agindo ao teu favor. Só de você ter acessado essa live, porque essa live era Mandarabachai, eu creio que será especial, porque Deus já começou a ministrar o meu coração desde de manhã, quando eu acordei. Deus começou a falar o meu coração, Deus me deu ideias, irmão, Deus me deu ideia, Deus falou tanto comigo que, sabe, eu não me contive. Eu digo, eu tenho que passar algo para o povo de Deus. Deus é maravilhoso. Eu não me canso de buscar, irmãos. A luta vem. A luta vai vir, mas quando eu acreditar de todo o meu coração, de toda a minha alma, se eu acreditar que esse Deus, Jeová Jiré, Deus provedor, ele se levantará ao meu favor, pode ter certeza que ele está vendo a tua luta, pode ter certeza, Aramandarabachai, que ele vai sim se levantar ao teu favor. Ele está se levantando ao teu favor nessa tarde, porque se ele mandou o recado é porque ele está agindo. Então pare de murmurar, pare de reclamar, enxugue as lágrimas do rosto, enxugue as lágrimas do teu rosto. Não mostre para o inimigo que você está fraco, não mostre para o inimigo que você está dando como perdida essa batalha, não mostre para o inimigo, Aramandarabachai, que Deus, a qual você acredita, que você fala que acredita, ele esqueceu
esqueceu de você, porque muitas vezes, irmãos, a gente fala de boca, mas o nosso coração está bem longe, como diz lá em Mateus, vocês falam de boca, os seus lábios me glorificam, os seus lábios falam que vocês confiam em mim, mas de coração, o seu coração está distante de mim, foi o próprio Cristo que falou. Então, nós temos que ter cuidado. A luta vem, mas se eu perseverar, se eu acreditar, ele virá ao meu socorro. E creia que ele está se levantando a teu favor. Vamos orar? Nem orei e Deus já começou a falar. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, seu copo com água e vamos orar e começar a meditar na palavra, se ele deixar, né? Porque hoje Deus levou por outros lados. Glória a Deus, aleluia. Quem tá aí, dá um glória a Deus, aperte os coraçõezinhos, marque as pessoas como a irmã Silvana para o povo ir entrando. Nós vamos estudar hoje, nós vamos meditar na palavra lá em Romanos, amém? Gogô, preste atenção, daqui a pouco eu vou te chamar para você dar uma meditada aqui nessas palavras que Deus está nos usando. Amém? Glória a Deus, Pai. Muito obrigado por essa tarde abençoada. Muito obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente nessa live. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está nessa live e aqueles que vão acessar mais tarde. Toca nos corações, Pai. Fala mais aos nossos corações. Responde, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Pai, que através da Tua palavra haja cura, libertação, transformação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos para Romanos, aqui é Paulo, né? Paulo que escreveu essa carta aos Romanos. Todo mundo sabe da história de Paulo. Paulo era um homem perseguidor da igreja de Cristo, mas de perseguidor ele se tornou perseguido. Olha só, talvez esteja uma pessoa te perseguindo na tua família, talvez esteja alguém tentando te parar no meio do teu ministério, mas assim como Paulo foi liberto, esse familiar pode ser liberto, assim como você foi liberto, Deus pode libertar sim o maior endemoniado que tiver na tua casa, porque Deus é o Deus provedor. Não esqueça dessa palavra. Deus provedor é aquele que provê em todas as horas, em todas as circunstâncias. Romanos nos ensina que nós não devemos confiar em nós mesmos para a salvação, mas em Cristo Jesus. Romanos, então, a carta de Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, mostra que nós não devemos confiar somente em nós, na força do nosso braço, para a nossa salvação em Cristo Jesus, mas nós devemos confiar literalmente somente nele. Nós temos que focar nossa mente, a nossa fé somente em Cristo Jesus. E aqui fala que nós devemos imitar a fé de Abraão, que é o nosso pai na fé. Nós devemos imitar a fé de Abraão. E aqui em Romanos fala que nós devemos ser pacientes nos momentos difíceis. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis, momentos de luta, momentos de choro. Regozijarmos em nossa representação com Cristo Jesus. Crescer na morte diária do pecado. Todos os dias eu tenho que matar o pecado na minha vida. Todos os dias eu preciso crescer matando esse pecado. Às vezes, mas irmã, eu não peco, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, mas às vezes é o pecado da falta de fé. Porque aqui Paulo está ensinando nessa carta aos Romanos, que é a igreja de Roma, ele está ensinando ao povo de Deus, não é aos perdidos, não é aquele que está no mundo, não, é o povo de Deus, o povo escolhido. Ele está dizendo que nós devemos crescer na morte diária ao pecado. O que é isso? Nós devemos matar nossa carne, matar o pecado sobre as nossas vidas. Caminhar de acordo com o Espírito Santo em todos os momentos.
caminhar de acordo com o Espírito Santo em todos os momentos, todo momento, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da fornalha ardente, na hora da doença, na hora da situação difícil na família, você caminhar de fé em fé, de glória em glória. É a Bíblia, irmãos. Nós precisamos entender, e Paulo vai nos ensinar. Pega a sua Bíblia, no capítulo 4 de Romanos, que vai falar sobre a fé de Abraão. Lá em Romanos 4:18, eu vou pegar só uns trechinhos para você entender, porque Deus já está falando desde o começo. Isso mesmo, irmã, vai apertando os coraçõezinhos que tá chegando mais gente. Compartilha a live. Eu não tô vendo ninguém compartilhar. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha só, Abraão, o nosso pai na fé. Ele é o nosso pai na fé. Eu, você só estamos aqui por causa da fé de Abraão. Nós só estamos hoje nos caminhos do Senhor por causa do nosso pai na fé, que é Abraão. Daqui a pouco eu te chamo, Gogô, te prepara. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser um pai de multidões, de nações, segundo o que fora dito através de Deus. Assim será a sua descendência, assim será a tua descendência, que é uma palavra profética. Assim será a tua descendência, assim será teus filhos, assim será os teus irmãos, assim será a tua casa, a tua família, aquela pessoa que te persegue. Assim serão as pessoas que você ama e até aqueles que te perseguem, mas você precisa crer. Aqui diz assim: esperando contra a esperança, creu para vir ser pais de nações, segundo o que fora dito através de Deus. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé. Olha só, Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Abraão teve uma promessa, e para a promessa se cumprir levou anos, irmãos, anos. Abraão já tinha um corpo amortecido, era velho. Abraão, quando foi chamado, era velho, era um vovozinho. Abraão era bem velho, mas ele creu. E aqui a Bíblia disse que ele não duvidou, mesmo contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. 100 anos. A Bíblia está falando. E a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Será que você tem essa fé de Abraão? Não, muitas das vezes, irmãos, nós somos cristãos. Eu vou chamar a Gogô aqui, Gogô, para nós meditarmos nessa palavra. Se eu não conseguir te chamar, você me chama, tá, Gogô? Muitas das vezes a gente fala de Abraão, a gente diz que Abraão é nosso pai na fé, a gente crê que Deus é o Jeová Jiré, o Deus provedor, como eu comecei essa live, e a gente fala de boca, mas de coração a nossa fé está muito longe disso tudo. A nossa fé muitas das vezes está distante desse Deus Jeová Jiré. Aqui Abraão recebeu uma promessa, o corpo estava amortecido, ele já tinha 100 anos, Sara estava com as regras, já tinha cessado, mas ele não duvidou. Diante da promessa de Deus, aqui disse que mais pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Nós temos que trazer isso para nossa vida no dia a dia. Glória a Deus e aleluia. Me chama aí, Gogô, que eu não estou conseguindo te chamar. Pede para participar aí. Então, diante de um corpo amortecido, diante da visão humana, porque a nossa visão, ela tem uma barreira, ela vai até onde eu enxergo.
Diante da visão humana, às vezes eu vejo até onde meus olhos veem. Os meus olhos estão vendo o decreto do médico que diz que essa doença não tem jeito, então meus olhos só vai enxergar até ali. Os meus olhos só enxergam essa luta difícil? Não. Aqui Abraão, ele aceitou a promessa, ele creu, ele não olhou para o seu corpo já amortecido, ele não olhou para Sara que estava velha ao seu lado, talvez ele nem tivesse mais relação com a mulher, a Bíblia não diz, mas ele não duvidou. Só um pouquinho, Gogô. Ô Jesus, eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo aceitar. Vamos ver se vai vir, Gogô. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, irmãs. Tá adicionando você, Gogô. Vê aí se tá chamando. Vê se tá chamando. Aí. Oi. Gogô. A paz do Senhor. Senhor, glória a Deus, aleluia, que tarde abençoada, hein, Gogô? Amém, meu pastor, abençoada. Povo de Deus. Que tarde abençoada, Deus já começou falando, né? Nem esperou nós orarmos, mas a presença do Espírito Santo é muito forte. Então nós estamos meditando aqui nessa palavra de Romanos, que Paulo mandou uma carta aos romanos, né? Uma igreja que estava se firmando na presença de Deus. Ele não tinha ido ainda até Roma, mas ele mandou essa carta para mostrar para o povo de Deus que Deus, o mesmo Deus que fez através da vida de Abraão, ele poderia fazer através da vida dos irmãos. E essa palavra hoje para nós é muito importante, porque tem muitas pessoas que não creem mais. Tem pessoas perdendo a fé diante da luta. E aí, Gogô, dá uma palavra aí. É verdade, é como a senhora está falando, né? Muitas vezes a esperança das pessoas está acabando. Ali o médico dá um diagnóstico e a pessoa acha que aquela palavra que o médico deu, ela é mais útil do que aquilo que Deus falou, né? Então muitos estão crendo mais no homem, crendo mais no médico do que na palavra de Deus. Se Deus falou que vai curar, ele vai fazer, só que não é no nosso tempo. Há um tempo determinado para cada coisa, né? Há o tempo de tudo. Então, muitas das vezes, aquela situação, muitas vezes ali Deus está usando para que venha ali ter um propósito com ele, né? E através daquela situação, o nome dele vem ser glorificado. Mas muitas das vezes, nós somos carne, nós somos humanos, nós queremos passar por cima daquilo que Deus falou. E ali, quando nós passamos ali, nós acabamos do quê? Se frustrando, fazendo coisas que não deveria fazer. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do ímpio, a voz daquele que vem até a nós e fala que não tem mais jeito. Vai fazer o que na igreja? Então, a esperança do povo, ultimamente, está acabando. O povo está sem esperança, o povo não está crendo mais naquilo que Deus falou, né? E quando ele dá uma palavra, né, ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, mas há um tempo para se cumprir cada coisa que falou, não é no nosso tempo. Aqui a palavra mostra que Abraão, diante da idade, diante da circunstância, aos olhos humanos, não teria mais condições de ser pai. E Deus vem e faz uma promessa para Abraão dele ser pai de nações, pai de multidão. Uma pessoa velha, o corpo já amortecido, a mulher já velha, sem regras, porque nós soubemos, né, que chega uma certa idade, tem mulheres que é antes, tem mulheres que é depois, mas chega uma certa idade que a mulher já não tem mais, assim, diante dos homens, diante da medicina, ela não tem mais condições de ser mãe. E aí ele recebe essa promessa do próprio Deus, o próprio Deus visitou Abraão. O próprio Deus, a Bíblia diz que mandou ele sair para fora da tenda e olhar aquele monte de estrela no céu e dizer para ele, assim será a tua descendência.
E Abraão aceitou aquela palavra de Deus e creu. Ele não olhou para o corpo, não olhou para a mulher, não olhou para o que os outros iriam pensar, porque o crente hoje é assim, né? Deus faz uma promessa, aí chega um irmãozinho, chega alguém, né, que joga um balde de água fria, literalmente, diz, mas como que essa promessa vai se cumprir na sua vida se seu filho está perdido nas drogas? Não tem mais jeito. Lança uma palavra de derrota e a pessoa, ela crê naquela palavra do homem falho que nós somos, do que acreditar na promessa de Deus. Verdade, pastor. Dessa maneira. Deixa de acreditar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, para acreditar o quê? Na palavra do homem. Acha que a palavra do homem é mais do que a de Deus. Né? Como também está lá em Salmos 40, né? Esperar com paciência no Senhor. Então, quando nós esperar não é fácil esperar o tempo de Deus. Quem disse que vai ser fácil? Não é fácil. Não, né? Muitas das vezes o diabo ele vai usar de todas as formas. Por quê? Porque ele vai oferecer os pratos dele, que é mais rápido. E aquilo que é de Deus vai demorar um pouco. É como o Abraão aí. Abraão, 100 anos. Quem diria que Abraão, 100 anos, ia ter mais um filho? Mas se Deus prometeu, ele cumpriu. Né? Que até a mulher de Abraão riu. Como? Até Sara duvidou, né? E por isso nós estamos nessa guerra hoje lá no Oriente Médio. Por causa da descrença de uma pessoa, aconteceu tantas coisas e as descendências, né, foram lutando entre si. Por quê? Por causa que ela sorriu, porque ela não acreditou quando disseram que ela seria mãe. O próprio anjo falou. Sim. Já pensou o próprio anjo, que é o próprio Deus encarnado, né? Porque a palavra nos ensina que quando o anjo está em letra maiúscula, é o próprio Deus se fazendo presente. Assim nós aprendemos que Cristo, desde que o mundo começou, desde a época lá de Gênesis até Apocalipse, Jesus sempre se fez presente na Escritura. Nós temos que tentar buscar achar Jesus na Escritura. E quando fala que o próprio anjo apareceu a Abraão, é o próprio Cristo, é o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus que chegou e falou e ela duvidou, mas Abraão não. Aqui a palavra diz que Abraão, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Nós precisamos nos fortalecer pela fé. Não Sim. é no que eu vejo, não é no que me falo, não é o que se levanta contra a minha vida, mas pela fé eu tenho que crer, porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Sim, verdade. É dessa maneira. E aí aqui, né, em Salmos 40, porque também fala na paciência, como a senhora, Abraão aí, fala que nós temos que esperar, só que o tempo da espera, ela dói. Só que ali, quando Davi, o segredo da vitória é o quê? A oração e ser confiante naquilo que nós oramos, buscamos diante de Deus e ser confiante. Mas muitas das vezes nós oramos e às vezes nós não confiamos nem nas nossas próprias orações. É como diz, eu confio na tua oração, pastora, e não confio na minha. A da pastora vai fazer efeito e a minha não vai. É tipo isso. Porque é muito fácil, né? Isso. Então, nós temos que ser confiante, porque aqui a vitória de Davi, como eu ouvi aqui um resumo, o segredo da vitória de Davi foi a oração e a confiança para guardar no Altíssimo. Ele declarou que mesmo sem ver a solução daquilo, né, que buscava, permanecia confiante. E é isso que Deus quer de nós buscarmos esperar o tempo dele e ser confiante. Porque se ele prometeu, se ele fez a promessa, se ele nos prometeu, ele vai cumprir. Mas para ele cumprir, precisa passar por um processo. E esse processo, muitas das vezes, é rápido. Cada um de nós tem um processo na nossa vida. E para nós viver aquilo que Deus quer na minha vida, na vida da senhora, nós temos que passar por o tempo da espera.
E muitas das vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Porque o tempo E a de Deus espera... E a espera não é fácil, né, Gogô? A gente sabe que na caminhada a espera não é fácil. Muitas das vezes nós esperamos algo, uma promessa de Deus. Eu tenho promessas de Deus que foi se concretizar depois de 20 e poucos anos que eu estou nos caminhos do Senhor. Eu sempre tive uma promessa de Deus de ser uma mulher levantada para pregar o evangelho, mas para chegar até aqui, foi um processo e muitas das vezes, na maioria das vezes, dolorido. Na maioria das vezes, com luta, com adversidade, com perseguições. Abraão não foi diferente. Davi não foi diferente. Jesus não foi diferente. Então, nós não podemos achar que na nossa caminhada vai ser assim, ó, tudo mamão com açúcar, que Deus vai se levantar lá do trono com a varinha de condão, né, como eu digo, e resolver nossa situação. Eu comecei a live falando sobre aqueles homens que foram lançados na fornalha de fogo. Eles eram fiéis a Deus. Eles eram homens que não se contaminaram naquele povo pagão. Eles não se contaminaram, mesmo oferecendo os pratos, os manjares, as coisas boas. Depois eles não quiseram adorar o Deus lá do rei, a qual o rei levantou para eles adorar. E eles sabiam que iam ser lançados dentro da fornalha ardente. Eles sabiam que os próprios homens que abriram aquela fornalha foram consumidos só pelo vapor do fogo. Era tanta chama que matou os homens e eles foram lançados lá dentro. Mas a fé deles era tão grande num Deus que eles acreditavam, que eles sabiam que se Deus permitiu aquilo, eles não precisavam se corromper. Se Deus permitiu tudo aquilo, se eles morressem, eles iam morrer fiéis a Deus. Se Deus se levantasse a favor deles, eles iam continuar fiel. E isso aconteceu. Amém, glória a Deus. É dessa maneira. Só que às vezes a gente ainda duvida, né, pastora? Muitas das vezes a gente duvida, a gente vê a história na Bíblia, fala de muitas histórias de mulher, de profetas de Deus. Para ela chegar, é como a senhora teve um processo para chegar hoje, quem a senhora é. Hoje a senhora é uma grande missionária, uma pastora de Deus, mas para a senhora chegar até aí, a senhora passou bocados que só a senhora e Deus sabe que a senhora passou. Então, muitas das vezes, as pessoas, Deus fez uma promessa. Tudo bem, Deus fez, mas vai cumprir no momento certo. Há o tempo para cada coisa, como fala lá em Eclesiástico 3, que há tempo para tudo. Então, é a mesma coisa. Se Deus fez uma promessa que vai converter toda a minha família, Ele vai fazer. Mas, para Ele fazer, eu preciso estar aqui, me posicionar no posicionamento, buscar, continuar, perseverar. Não importa a situação que eu esteja vivendo, mas ficar firme e confiante que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas não no meu tempo, mas no tempo dEle. É isso aí que a diaconisa, eu chamo ela de diaconisa, né? Porque eu sei que ela tem a unção de diaconato, então a gente tem que já enxergar lá na frente, né? Tem que ver aquilo que Deus mostra e a gente já tem que profetizar, né? E você receba, porque eu creio que você já tem esse ministério. Então é isso aí, irmãos, nós vamos encerrar essa live orando, mas é isso aí, então que você venha meditar nessa palavra para você que vai acessar essa live mais tarde, é Romanos 4, do 18 ao 21, aonde fala que Abraão acreditou na promessa de Deus. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de nações, segundo o que foi dito por Deus. Assim será a tua descendência. Então é uma promessa para mim, para você, porque a palavra diz assim será a tua descendência. É o próprio Deus que está fazendo uma promessa. A minha descendência, a tua descendência. Eu sou herdeira de Abraão. Eu sou filha de Abraão pela fé. Pela fé de Abraão, nós estamos aqui, Gogô. Pela fé de Abraão, porque ele creu, o evangelho chegou a todos os cantos, pela fé dos profetas, pela fé dos discípulos, nós estamos aqui.
Mas tudo começou lá atrás, quando Abraão creu, mesmo contra a incredulidade dos homens, ele creu, mesmo contra a esposa ter duvidado, ele creu. E mais adiante diz que, estando plenamente convicto do que Deus era poderoso para cumprir o que prometeram. Então ele tinha convicção, ele creu diante de uma promessa, ele teve, diz aqui que ele era convicto e sabia que Deus era poderoso para cumprir essa promessa. E nós devemos ser assim. Nós temos que crer na palavra que Deus lança através da vida dos profetas, através da Bíblia. A gente tem que crer, receber. O problema é o seguinte, Gogô, que às vezes nós conhecemos a palavra só de ouvir falar. Isso é o conhecimento só de ouvir falar, como a Bíblia diz, mas a gente tem que conhecer de experiências. Quantas experiências Deus nos proporcionou para estarmos aqui? Por que que hoje esse irmão, essa irmã, esse pastor, essa obreira duvida ainda da promessa de Deus? Talvez você que está acessando essa live esteja duvidando diante daquilo que o médico falou, que não tem mais jeito. Talvez você esteja com alguém, um familiar na UTI, na CTI, eu não sei. Mas às vezes a pessoa recebeu esse decreto e acreditou tanto no decreto do homem que perdeu a fé. Acha que Deus não vai fazer, acha que Deus envelheceu, acha que o tempo de Deus já passou para ela, né? Mas é como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo, tá entendendo? Então a gente tem que entender que o tempo de Deus talvez não chegou para você, porque Deus precisa ainda que você esteja preparado. Eu creio que Abraão e Sara não estavam preparados naquele momento para ser pai de multidão. Foi um processo. Eles tiveram um processo, é só estudar a história de Abraão, de Sarai. Eles tiveram um processo até chegar. Ele era Abrão quando foi chamado, ele não era Abraão, pai de multidão, ele era Abrão. A Sara era Sarai. Mas quando Deus tem que fazer algo na nossa vida, ela mandará baixar, ele troca até a nossa identidade. Nós estamos numa campanha de final de ano para um novo ano que está se iniciando, que é mudança de identidade. E aqui ela mandará baixar e o Senhor fala através da história de Abraão. Ele era Abrão quando recebeu uma promessa, mas Deus mudou até a identidade de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Quando eles receberam a promessa, até o nome foi mudado. A mesma coisa será você. A mesma coisa será você, irmã, que hoje todo mundo te chama de a mãe do drogado, que hoje chama a mulher divorciada, que hoje chama a doente terminal. Não, o teu nome será mudado. Ela mandará baixar. O teu nome será a mãe daquele pastor, a mãe daquela profetisa, a mãe daquele menino que está pregando nos altares. Nós temos que entender que até a nossa identidade será mudada. Diante de uma promessa, Deus faz um rebuliço. Deus muda a circunstância, Deus muda a situação, Deus nos tira do lugar onde a gente está acostumado. Assim aconteceu comigo. Eu morava lá no Rio Grande do Sul. Deus me deu uma promessa através de Abraão. Por isso que eu amo a história de Abraão. Deus usou a palavra que ele usou para Abraão, para falar comigo numa manhã dentro da igreja, limpando o soalho da igreja. Eu e a pastora, somente nós duas, a gente estava na igreja, limpando a igreja para o culto. E aí ela mandou eu abrir a palavra, e eu abri na promessa de Deus para Abraão, aonde ele seria pai de multidão. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não dizia onde. E Deus ministrou o meu coração e eu recebi
Mas dali até eu sair de lá, aonde eu estava acomodada, aonde eu estava no meio da minha família, e eu virar minhas costas para tudo aquilo, abandonar emprego, deixar meu filho, que já era maior de idade, ele tinha livre escolha para vir ou não vir comigo. Eu acreditei na promessa, eu recebi, e essa promessa para se cumprir, irmã, levou anos. Eu voltei a estudar, eu fui me preparando, eu fui assim indo na direção do próprio Espírito Santo, aquilo que Deus me falava, eu cumpria direitinho até chegar aqui. E hoje eu estou aqui pregando para várias pessoas, hoje Deus me leva para vários lugares, até fora do Brasil, porque eu criei. Eu creio numa promessa que lá atrás, até muitos da minha família não acreditavam. Diziam, o que é que você vai fazer em São Paulo? Como que você abandona o teu trabalho, onde você está estruturada, a tua casa, o teu filho, abandonar tudo para ir atrás de uma promessa. Eu criei, eu recebi e eu confiei. E hoje eu estou colhendo os frutos de lá atrás, 20 e poucos anos, entendeu? Então, tudo é um processo, tudo é um processo. Até você receber a tua vitória, vai ter processos, vai ter luta, vai ter adversidade. Amém? Amém. Glória a Deus. É forte. Cada um de nós tem um testemunho, né? Cada um de nós tem uma renúncia. Renunciou algo para viver o novo de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje, né? O tempo de Kairos e Cronos, né? Cronos é o tempo do homem e o Kairos é o tempo de Deus. Então, Isso. Aquilo que Deus vai cumprir não é amanhã, é hoje. Nós estamos vivendo. É hoje. É hoje. É hoje. Jesus disse para aquela mulher samaritana, né? Ela disse, mas falta 4 meses, né? Para ser a ceia, né? Para ser a Páscoa. E ele disse, não, é hoje, é agora. Então Deus fez na vida daquela samaritana que não era do povo de Deus. Por que ele não pode fazer na nossa vida, né? Pode. Então a gente tem que crer e tem que confiar. Confiar e ficar no posicionamento que ele quer, obedecer e ele vai fazer. Ele né? Não vai fazer. E aqui é Paulo, né? A qual nós estamos nessa campanha, a qual você mencionou aí, eu tinha mencionado na outra live, que nós estamos vivendo o tempo de Deus. Nós temos que viver esse tempo. Chega do Cronos, chega do tempo do homem, chega de chorar, chega de sofrer, chega de esperar a promessa. Nós temos que entender que é hoje. Deus se levanta hoje para me abençoar. Amém. Deus está esperando somente eu crer, somente eu confiar, porque o Cronos só pode chegar na minha vida. Cronos, o tempo de Deus só vai chegar quando eu crer. Abraão creu, mesmo esperando contra a esperança, ele creu. Imagina, crer diante da desesperança, crer diante da situação difícil, crer diante da doença, crer diante da luta, ele creu e ele recebeu. O Cronos está para chegar, mas basta eu acreditar. Aleluia. Amém, pastora. Dessa maneira, povo de Deus. É dessa maneira. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Gogô. Vamos encerrar essa live. Vamos orar? Amém. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Vamos entrar em oração. Vamos apresentar pessoas. Só um pouquinho antes de terminar a live, eu quero falar do culto de ação de graças, né? Aquele que Deus colocou no meu coração o ano passado, não deu para mim fazer, porque eu fui viajar no final do ano. Todo final do ano eu viajo, né? Mas esse ano Deus permitiu que eu estivesse aqui, porque eu já fiz esse culto em vários lugares, né? Só que aqui, onde eu moro, em São Paulo, eu não tinha feito e Deus me inquietou que eu deveria fazer esse culto aqui para as mulheres daqui, né? Os homens estão reclamando, Gogô, que queria estar lá também, né? Mas da próxima vez a gente chama eles. Então eu quero falar para as irmãs que moram longe.
As irmãs que estão longe, que acompanham essa live, as irmãs que não vão poder estar aqui pessoalmente, elas podem abençoar. Elas podem abençoar esse culto, né, Gogô? A gente precisa de tantas coisas, que é uma decoração, porque tudo que a gente vai fazer para Deus é um culto de ação de graças. Nós vamos fazer um culto para glorificar aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Nós vamos fazer um culto não para pedir, porque geralmente o crente é bom de pedir, mas de agradecer é difícil, né, Gogô? Então nós vamos fazer um culto voltado à gratidão, voltado a glorificar o nome do Senhor, voltado a reconhecer Deus na nossa vida. Então a gente quer fazer o melhor